Pessoal, mais um pouquinho sobre a circunferência. Agora nós vamos ver arcos e ângulos na circunferência, tá? Denomina-se ângulo central, relativo a uma circunferência, o ângulo que tem como vértice o centro. Então, olhando aqui no desenho, quem é o ângulo central? Esse ângulo alfa aqui, que tem o vértice no centro da circunferência, o centro O. Então, essa abertura aqui em relação a AOB, essa abertura é o ângulo central, com o vértice, origem do ângulo, no centro da circunferência, tá? Agora, em relação ao arco, quando eu tenho traçado o ângulo, o arco é o pedaço da circunferência. Eu tenho aqui o arco laranja, que a medida dele é a medida do alfa, tá? Então, por exemplo, quando eu pego o ângulo central, a medida desse ângulo é a medida do arco correspondente, o pedaço da circunferência que fica limitado dentro dos vértices aqui dos segmentos desse ângulo, dos lados do ângulo. Então, esse arco aqui, AB, ele tem a mesma medida do ângulo alfa, desse ângulo AOB, tá? Isso é o arco interno, tá? Daí eu tenho o arco aqui externo, que é no caso esse aqui de fora do ângulo, aqui fica aqui atrás do ângulo. Qual seria a medida? Seria 360 graus, que representa a volta completa, menos a medida desse arco laranja ou do ângulo alfa, tá? Então, o arco aqui interno é o ângulo, representado aqui no caso pela parte laranja, e o externo seria a parte aqui de fora. Como que eu encontro? 360 menos alfa. Pessoal, tem outra condição agora. Tem um tipo de ângulo inscrito. Quando que esse ângulo vai ser inscrito? Quando o vértice dele não é o centro, tá? Quando o vértice é outro ponto da circunferência, tá? Só que daí, quando eu tenho isso, eu posso depois imaginar o ângulo partindo do centro, ligando nas mesmas extremidades aqui, ó. O ângulo V, AVB, que foi feito de verde, ele passa aqui no ponto A e no ponto B. Quando eu imagino um ângulo passando pelo A e pelo B, saindo do vértice, do centro da circunferência, eu tenho aqui limitando o mesmo arco vermelho, certo? Só que, por exemplo, o ângulo central, a medida dele, o ângulo aqui central, interno, é a medida verdadeira, a medida inteira do arco, tá? Então, por exemplo, 60 graus, faz de conta. Já o ângulo inscrito, que tenha o vértice sem ser no centro, ele vai ser a metade desse ângulo. Então, se aqui é 60, aqui a medida do ângulo AVB, ou do arco representado pelo AVB, vai ser metade de 60. Então, quanto que é metade de 60? 30 graus, tá? Vai ter algumas atividades relacionando os ângulos, tá, pessoal? Só um momentinho aí, tá?